O governo lançou um plano para conter a violência no campo. A insegurança aumentou depois da série de assassinatos nos últimos dias. 5 mortes em menos de 2 semanas e a certeza de que é preciso uma ação em conjunto da polícia e do Poder Judiciário para inibir os conflitos no campo. Os assassinatos ocorreram em assentamentos no Pará e em Rondônia. 4 vítimas eram líderes camponeses e lutavam contra o desmatamento nas regiões. E um trabalhador rural morto ontem. Os ataques colocaram as autoridades ligadas ao campo em alerta. A Comissão Pastoral da Terra entregou esta semana à Secretaria de Direitos Humanos uma lista com 207 nomes de pessoas ameaçadas de morte na zona rural. Pelo menos 32 já sofreram algum tipo de atentado. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, admitiu que o Estado não poderá dar proteção a todos. Seria ilusório dizermos que temos condições de atendermos a uma lista de tantos e tantos nomes, pelo menos de 207 nomes que receberam pelo menos uma ameaça no último período e de 1.850 que compõem uma lista geral que foram ameaçados. O Ministério da Justiça anunciou que será realizada uma operação em conjunto entre as polícias federal, rodoviária e a Força Nacional de Segurança para reprimir os crimes nos estados do Pará e Rondônia. Dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que de 1985 até hoje, quase 1.600 pessoas morreram no campo. 91 mandantes foram julgados, 21 condenados e apenas um cumpre pena. Vitalmiro Bastos, pela morte da missionária Dorothy Steng em 2005. As regiões de maior conflito estão no norte do país, nos estados do Pará, Rondônia e Amazonas. A Comissão Pastoral da Terra alega que a extração ilegal de madeira e a falta de uma política eficaz de reforma agrária são os principais estímulos aos conflitos no campo, no país. Na medida que as causas não são enfrentadas, a violência ela vai persistir, ela vai continuar. Bom, e a gente recebe aqui no estúdio o Procurador Regional da República, José Elaeres. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, como nós vimos na reportagem, a questão do desmatamento, não sei se o principal, mas assim, um grande motivo pela quantidade de assassinatos que tem ocorrido principalmente no norte do país. Mas aqui no Brasil a gente tem uma lei de combate ao crime ambiental, que regulamenta inclusive essa questão do desmatamento. Aí eu pergunto ao senhor, a quem interessa essa lei e se ela tem sido cumprida ou não? Bem, a lei de crimes ambientais, sem dúvida nenhuma, interessa a sociedade como um todo, né? Foi uma lei que é editada com a finalidade de combater ações de agressão à natureza, de modo que eu considero a lei de crimes ambientais uma lei que tem uma função principal de combater os crimes praticados, especialmente na região amazônica, por meio de pessoas inescrupulosas que não medem consequências no trabalho de desmatamento e derrubada da floresta amazônica. E há uma fiscalização do cumprimento dessa lei? Eu diria que um dos principais problemas hoje no Brasil, já que nós estamos falando de conflito no campo, um dos principais problemas estruturais é a falta de fiscalização dos órgãos ambientais no desmatamento que acontece na região, especialmente do Pará, Rondônia e Mato Grosso. Agora, e os direitos dos trabalhadores rurais, eles têm sido respeitados, têm sido levados em consideração? Olha, o que nós temos verificado nesse trabalho que temos desenvolvido junto à Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que é presidida hoje pelo Ouvidor Agrário Nacional, Dr. Gessino Silva, é que a situação dos trabalhadores rurais são de extrema dificuldade. São pessoas muito sofridas que levam sua vida com muita dificuldade mesmo. Eu diria até que são pessoas, em termos de acesso a direitos, que têm uma cidadania fraca. Em que sentido? Tem dificuldade de acesso à saúde porque residem em assentamentos, muitas vezes, distantes das cidades,
quilômetros e quilômetros de estradas de chão muito ruins, tem dificuldade de educação, de educar seus filhos, tem dificuldade de assistência técnica dos assentamentos, o que é inclusive obrigação do INCRA prestar assistência técnica a esses trabalhadores, tem dificuldade de acesso a crédito, enfim, né? São muitas as dificuldades que nós verificamos enfrentadas pelos trabalhadores rurais, especialmente os trabalhadores rurais assentados pelo INCRA, de modo que eu considero que hoje, em termos de direitos, os trabalhadores rurais no Brasil têm uma cidadania fraca, falta de acesso a muitos direitos que são garantidos por a boa parte da população brasileira. Agora, podemos dizer também que essa falta de fiscalização se agrava por causa das localidades de difícil acesso em que estão esses trabalhadores, por exemplo? Sem dúvida, a região amazônica é uma região muito vasta. E o que nós ouvimos sempre, especialmente do IBAMA, que é o órgão federal responsável pela fiscalização e combate à extração ilegal de madeira, é que existem poucos fiscais, não há recursos suficientes, enfim, são inúmeras as justificativas dadas pelo órgão ambiental incumbido dessa tarefa para, enfim, dizer que não tem condições hoje de cumprir na integralidade o seu papel na atuação no combate à derrubada da floresta amazônica. Bom, e agora vamos responder a uma pergunta de um telespectador sobre esse assunto. Confira. Meu nome é Igor, sou motoboy e gostaria de saber por que tanta gente são condenadas de matar no campo, mas não cumpre a pena. Então, isso foi até mencionado na reportagem de Cláudia Almeida. Ela questiona, não me lembro exatamente os números, mas a cada 20 condenações, uma apenas cumpre pena. Por que essa situação? Olha, eu gostaria de fazer uma breve observação quanto ao número de condenações. Na verdade, se nós analisarmos o número de homicídios que aconteceram no campo nos últimos 10 anos, especialmente em 3 estados, Pará, Rondônia e Mato Grosso, nós vemos que, proporcionalmente, o número de condenações é ínfimo. Né? É um número muito limitado de condenações. Vou dar números, porque nós temos esses números. No Pará, nos últimos 10 anos, foram assassinados no campo 219 pessoas. Pois bem, quantas condenações? Nós tivemos apenas 3 condenações. No Pará, em 10 anos, de 219 homicídios no campo, apenas 3 processos chegaram ao final com condenação. No estado de Rondônia foram 71 mortes nos últimos 10 anos e apenas 6 condenações. E no estado do Mato Grosso, 50 mortes e 4 condenações. Então, nós verificamos com isso que há uma verdadeira impunidade dos crimes que são praticados no âmbito rural. Em relação a poucas pessoas que, embora condenadas, efetivamente cumprem penas, nós verificamos que, de fato, no caso, por exemplo, do assassinato da irmã Dorothy, dos condenados, tem uma pessoa, pelo menos, que está em liberdade aguardando o julgamento de um recurso de apelação. Então, não está cumprindo pena em razão de que, em relação a ele, pelo menos não transitou em julgado a condenação. Mas o principal problema que nós vemos em termos de justiça penal hoje, e que se aplica, sem dúvida, aos casos de conflito no campo, é que nós temos uma legislação processual arcaica. O nosso Código de Processo Penal é de 1941, ou seja, tem 70 anos, já está na hora de ser compulsoriamente aposentado e ser editada uma nova lei tratando do processo penal brasileiro. Sem que nós tenhamos um processo penal ágil, célere, eficaz, nós efetivamente não teremos justiça penal adequada no âmbito dos conflitos agrários. Ok, e um outro telespectador também tem uma pergunta sobre o tema de hoje. Vamos ver. Meu nome é Márcio, eu sou analista de sistemas. Eu gostaria de saber quem é que pode evitar que os conflitos cheguem a esse ponto de mortes. De quem é a responsabilidade? Então, neste caso, quem é responsável por evitar esses conflitos? Bom, eu diria que individualmente não existe nenhum órgão, seja federal, estadual ou municipal,
com capacidade ou força suficiente para acabar com o conflito no campo hoje, com as mortes que acontecem no campo. Sem que haja, vamos dizer assim, resolução dos problemas que eu considero estruturais, nós vamos continuar vendo as mortes acontecerem. E eu cito três que eu considero os três principais problemas estruturais hoje no Brasil que geram esses conflitos e as mortes que nós temos visto. Primeiro ponto estrutural, a questão da impunidade. Enquanto nós não resolvermos o problema da impunidade desses crimes, eles vão continuar acontecendo. Veja que, como eu mencionei, o número de homicídios que aconteceram no Pará, o número de homicídios que aconteceram em Rondônia, o número de homicídios que aconteceram no Mato Grosso e considerando o número de condenações. Eu tenho um outro dado aqui, por exemplo. Desses 219 homicídios que aconteceram nesses 10 anos no Pará, pelo menos 37 sequer há inquérito policial, não há sequer investigação para identificação dos culpados. Então a impunidade realmente ela está aí, qualquer um consegue identificar isso claramente. Então, para que nós acabemos com a impunidade, há necessidade, sem dúvida nenhuma, de que o Estado brasileiro, pelos seus órgãos de segurança pública, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, atue eficazmente no combate à impunidade. Ok, vamos responder a uma outra pergunta de um telespectador. Confira. Meu nome é Francino, sou autônomo. Gostaria de saber se a Justiça pode determinar proteção aos ameaçados do campo. Isso já ocorre, isso não ocorre? Como é que fica a proteção dessas pessoas que são ameaçadas de morte? Bem, nós temos que verificar o seguinte, o crime de ameaça, ele é previsto no Código Penal, no artigo 147, e é considerado um crime menor, tanto que a pena é de detenção de 1 a 6 meses. E o juiz sequer pode determinar, portanto, a prisão preventiva de alguém que pratique o crime de ameaça. Eu diria até que hoje nós deveríamos pensar num tipo qualificado de ameaça, né? Especialmente quando ela acontece no âmbito dos conflitos coletivos, de modo que o juiz pudesse efetivamente, identificando a prática de crime de ameaça, determinar a prisão preventiva do seu autor. O judiciário poderia se pensar, poderia determinar escolta de pessoas ameaçadas. Nós não temos essa legislação. O que nós temos hoje, e aí nós vimos a matéria com a ministra secretária dos Direitos Humanos da Presidência da República, nós temos hoje uma lei que trata da proteção a pessoas vítimas e testemunhas ameaçadas. É um programa de proteção de testemunhas a nível federal. E existem também alguns estados, como o Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, me recordo desses, que têm seus respectivos programas estaduais de proteção. E o juiz, uma vez identificando que alguém esteja ameaçado de morte, testemunha ou vítima, pode encaminhar, sim, né, o pedido de proteção para essas pessoas. Mas quem decide é o órgão que compõe esse programa de proteção a vítimas ameaçadas. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenha uma boa tarde. Boa tarde.